Opa pessoal, Fabrício aqui do canal, tudo bem? Continuando a leitura do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Hoje vamos à segunda parte do primeiro capítulo, intitulado O Desejo Supera a Mãe Natureza. Então aqui, pessoal, é um relato do Dr. Napoleão Hill sobre o seu filho que nasceu sem as orelhas, literalmente. E o médico tinha afirmado que dificilmente o filho dele iria ouvir um dia. E o Dr. Napoleão Hill, com o conhecimento que ele adquiriu, do Andrew Carnegie, começou a sugestionar que o filho um dia iria ouvir. Sugestionar como? Através das histórias que ele contava antes de dormir, através de autossugestão pessoal, visualização, até que chegou o momento de acontecer o milagre. Um fabricante criou um aparelho inédito e convidou o filho do Napoleão Hill para testar. E qual não foi a surpresa? O filho começou a ouvir. Vamos lá? Para encerrar adequadamente este capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Eu o vi pela primeira vez há 24 anos, poucos minutos após seu nascimento. Ele veio ao mundo sem qualquer vestígio físico de orelhas, e o médico admitiu, quando pressionado a opinar, que a criança provavelmente jamais conseguiria ouvir nem falar. Desafiei a opinião do médico, tinha o direito de fazê-lo, pois era o pai do bebê. Naquele momento, tomei uma decisão que, no entanto, revelei apenas ao meu coração. Pessoal, fica até no final, que no final vai ter aquela surpresa, tá? Aquele ensinamento especial do Dr. Joseph Murphy. Decidi que meu filho iria ouvir e falar. A natureza podia mandar-me uma criança sem orelhas, mas não podia obrigar-me a aceitar a realidade daquela situação. Em minha mente, sabia que meu filho iria ouvir e falar. Como? Tinha certeza de haver um caminho, que de um jeito ou de outro eu encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson. O curso de todas as coisas nos ensina a fé. Só precisamos aprender. Existe um guia para cada um de nós e, ouvindo humildemente, reconheceremos a palavra certa. A palavra certa, desejo. Mais do que qualquer outra coisa, eu desejava que o meu filho não fosse um surdo mudo. E nunca abri mão desse desejo, nem por um segundo. Muitos anos antes eu havia escrito: as únicas limitações são aquelas que estabelecemos em nossa mente. Pela primeira vez, me perguntava se aquela seria uma afirmação verdadeira. Deitado na cama diante de mim estava um recém-nascido sem os recursos naturais necessários à audição. Você consegue compreender essa situação, pessoal, do Napoleão Hill? Ensinando motivação pessoal, ensinando desenvolvimento pessoal, o uso do poder da mente, e de repente ele se vê nessa situação com o filho literalmente sem orelhas. Será se tudo que ele ensinava era verdade? Imagina a situação desse senhor. Ainda que pudesse ouvir e falar, algo lhe faltaria para si. Certamente não se tratava de uma limitação que ele tivesse imposto a si próprio. O que eu poderia fazer a respeito? De alguma forma, encontrarei um jeito de transplantar para a mente daquela criança o meu desejo ardente, de tal modo que o som chegaria a seu cérebro sem a ajuda de ouvidos. Tão logo a criança fosse crescido bastante para cooperar, eu encheria sua mente com o desejo ardente de ouvir, para que a natureza, por seus próprios métodos, transformasse isso em realidade física. Guardei os pensamentos para mim, sem fazer comentários. Todos os dias renovava minha promessa: meu filho não seria surdo-mudo. À medida que o menino crescia e começava a notar as coisas ao seu redor, tivemos a impressão de que conseguia ouvir minimamente. Quando atingiu a idade em que as crianças usualmente começam a falar, ele não o fez, mas suas atitudes demonstravam que estávamos certos.
ele percebia alguns sons. Era tudo o que eu precisava saber. Estava convicto de que, se podia ouvir, embora pouco, meu filho conseguiria desenvolver a audição. Então, algo aconteceu que me encheu de esperanças, vindo de um lugar inteiramente inesperado. Compramos um toca-discos. Quando ouviu música pela primeira vez, o menino entrou em êxtase e logo se apropriou do aparelho. Em pouco tempo havia desenvolvido uma preferência por algumas músicas, entre elas It's a Long Way to Tipirate. Certa vez, fez tocar o disco por quase 2 horas, em que ficou de pé diante do aparelho, com os dentes cravados na beira da caixa de som. Só alguns anos mais tarde compreendemos o significado desse hábito desenvolvido por ele, porque na época ainda não tínhamos ouvido falar do princípio da condição óssea do som. Pouco tempo depois de meu filho ter se apropriado do toca-discos, descobri que ele me ouvia com razoável clareza quando eu falava com os meus lábios tocando seu osso mastoide, ou na direção da base de seu cérebro. Essas descobertas me deram os meios necessários para que eu começasse a realizar o desejo ardente de ajudar meu filho a desenvolver a audição e a fala. Nessa época, ele arriscava falar certas palavras. A perspectiva estava longe de ser animadora, mas o desejo apoiado pela fé não conhece a palavra impossível. Certo de que ele podia ouvir com clareza o som da minha voz, comecei imediatamente a transferir para sua mente o desejo de ouvir e falar. Logo descobri que o menino gostava que eu lhe contasse histórias na hora de dormir. Assim, pus mãos à obra, criando histórias destinadas a desenvolver nele a autoconfiança, a imaginação e o intenso desejo de ouvir e ser normal. Havia especialmente uma história que eu enfatizava, dando-lhe novas e dramáticas cores a cada vez que a contava. Com isso, tentava plantar na mente da criança o pensamento de que sua deficiência não era uma desvantagem, mas um recurso de grande valor. Apesar de todas as filosofias que eu havia estudado indicarem claramente que cada diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, preciso confessar que não fazia a menor ideia de como tal deficiência poderia tornar-se um fator positivo. No entanto, continuei minha prática de integrar essa filosofia às histórias da hora de dormir, esperando que um dia ele mesmo encontrasse o meio de tirar proveito de sua deficiência. A razão me dizia francamente que não havia compensação adequada para a falta de ouvidos e do aparelho natural de audição, mas o desejo apoiado na fé superou a razão e inspirou-me a continuar. Analisando a experiência, posso ver que agora que a fé depositada em mim pelo meu filho teve muito a ver com um impressionante resultado. Ele jamais questionou o que eu lhe dizia. Eu o convenci de que possuía uma nítida vantagem sobre os irmãos mais velhos. Vantagem esta que se manifestaria de diversas maneiras. Os professores, por exemplo, observando que ele não tinha orelhas, lhe dariam especial atenção e o tratariam com extraordinária gentileza. E foi o que aconteceu. A mãe dele tratou disso, visitando os professores e solicitando mais cuidado com aquele aluno. Também o convenci de que, quando tivesse idade para vender jornais, ele teria uma grande vantagem sobre o irmão, então vendedor de jornais, já que as pessoas lhe pagariam mais ao ver que a falta de orelhas não impedia de ser um garoto inteligente e esforçado. Notamos que gradualmente a audição do menino melhorava. Além do mais, a deficiência não fizera dele um tímido. Mais ou menos aos 7 anos, ele nos deu a primeira prova de que a estratégia de trabalhar sua mente começava a dar frutos. Insistia em vender jornais, mas a mãe não concordava. Achava perigoso deixá-lo sair à rua sozinho. Ele então decidiu resolver a questão. Uma tarde em que ficou em casa com os empregados, pulou a janela da cozinha, alcançando o quintal, e foi à luta.
Pediu 6 centavos emprestados ao sapateiro da vizinhança, comprou jornais, vendeu-os, reinvestiu o dinheiro e durante a tarde inteira repetiu a operação. Após fazer as contas e pagar ao banqueiro o dinheiro que havia tomado emprestado, teve um lucro de 42 centavos. Quando chegamos em casa naquela noite, nós o encontramos dormindo em sua cama com o dinheiro bem apertado na mão. Então a mãe abriu-lhe a mão, pegou as moedas e chorou. Chorar pela primeira vitória do filho parecia tão inadequado. Minha reação foi inversa e alegremente, porque soube que o esforço para plantar na mente daquele menino uma atitude de autoconfiança fora bem sucedido. Pessoal, então aqui é a primeira parte da história do Dr. Napoleon Hill, o qual lhe conta como ele usou esse poder, esse segredo, para fazer o filho dele voltar a ouvir. O filho dele, como o Dr. Napoleon Hill usou esse segredo para fazer o seu filho ouvir, mesmo não tendo nenhum vestígio de aparelho auditivo e de orelha. Toca no sininho das notificações que essa história é bem bacana. E para você que ficou até o final, tem uma surpresa especial do Dr. Joseph Murphy, tá bom? Vamos lá. Opa, pessoal, que bom que você chegou até o final, aguardando esse ensinamento surpreendente do Dr. Murphy. Por que a riqueza não chega para você? Dr. Murphy, em poucas palavras, dá essa explicação. Abrigar pensamentos negativos sobre os amigos e condenar-lhes a riqueza faz com que prosperidade e fartura fujam de você. Você continuaria a ser amigo de alguém que o condena? Claro que não. Tampouco a riqueza será sua amiga. Na verdade, a pessoa afugenta a própria coisa pela qual reza. Insista sempre em regozijar-se com a riqueza do próximo. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal e compartilha. Tchau!